Salmos 19, 10, 9, 10 e 11. Eu queria me deter na parte A do versículo de número 9. Parte A do versículo de número 9, que diz: como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? Esse texto e este salmo, ele não foi escrito por Davi. Sabemos que o livro de Salmos, ele é completo por 150 salmos. Ele é completo por 150 salmos, sendo que alguns salmos desses não foram escritos por Davi. Muitas vezes achamos que a maioria dos salmos, até mesmo todo o livro de salmos, foi escrito por Davi, mas não foi. Inclusive, esse texto que lemos, ele não foi escrito por Davi. Mas o escritor desse texto, ele foi muito feliz em suas palavras. Por quê? Porque ele faz uma indagação muito interessante, mesmo não sabendo o efeito que essa frase iria surgir nos dias futuros. Por quê? A pessoa que escreveu, ele não estava nem um pouco sabendo do que nós iríamos enfrentar hoje. Ele não estava nem um pouco sabendo da batalha que você enfrenta no dia a dia. Ele não estava sabendo do que você enfrenta na sua vida espiritual. Mas, porém, o escritor ele foi feliz em suas palavras, por quê? Porque ele coloca uma pergunta muito interessante para os jovens dos dias atuais do século 21. Ele diz bem assim: como purificará o jovem o seu caminho? Então, uma das palavras que eu acho mais interessante nessa frase é a palavra purificar, ou a palavra purificação. Nós sabemos muito bem que essa palavra ela tem um sentido muito grande para aqueles que servem a Deus e para aqueles que viviam no passado. Nós sabemos muito bem que a palavra purificação, ela na época em que os filhos de Israel começou a servir o Senhor embaixo de tendas e formou tendas, e saíam como nômades de cidade em cidade, ou de lugar em lugar. Nós sabemos muito bem que as pessoas responsáveis, as pessoas que tinham a responsabilidade de levar a arca, era a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela foi responsável por levar a arca, ou até mesmo levar todo o aparato que formava o tabernáculo. Mas nós sabemos muito bem que mesmo eles tendo esse acesso ao tabernáculo, mesmo eles tendo acesso ao que nós chamamos de utensílios da casa do Senhor, mesmo eles sabendo que tinha liberdade de poder pegar na arca, de poder levar a arca, de poder pegar nos utensílios que tinham dentro do tabernáculo, mas eram pessoas extremamente, vamos dizer, tementes ao Senhor, porque nós sabemos que há diversas vezes nos livros sagrados, há diversas vezes nas histórias sagradas que nós encontramos, que muitas vezes quando eles iam oferecer sacrifício, que a sua roupa muitas vezes ela era salpicada por sangue, eles tinham que se purificar, porque não teriam acesso, ou até mesmo seriam mortos, ou até mesmo não teriam sua vida, não estariam em vida ao entrar dentro do tabernáculo do Senhor, porque a santidade de Deus, ela não faz comunhão com a impureza. Então, para nós que temos que se achegar à presença de Deus, temos que nos purificar.
o jovem do século 21, o jovem que serve a Deus nesse tempo, ele tem que se purificar, ele tem que buscar a purificação. Nós sabemos que no livro de Samuel, nós encontramos um jovem que, mesmo vivendo em um tempo em que para ele não era favorável, mas ele buscou a purificação. Mesmo vendo os jovens que da sua idade tomavam proveito daquilo que era sagrado, ele não deixou de se purificar. Nós encontramos a vida de Samuel um exemplo para os dias atuais. Nós encontramos na vida de Samuel um exemplo para os dias em que vivemos. Nós vemos que a sua mãe Ana, ela oferece Samuel como sacrifício ao Senhor. Nós sabemos e conhecemos toda a história de Ana. Ana, uma jovem, uma mulher que casou, teve filhos, logo após a pedir a Deus, tantos anos, pediu ao Senhor, e Deus se compadeceu de Ana. Nós sabemos que a história diz que Ana muitas vezes buscava ao Senhor, mas também em alguns momentos Ana era perturbada por Penina, porque todas as vezes Penina chegava para Ana e dizia: olha, eu posso ter filhos e você não pode ter filhos, eu posso ser feliz com meu esposo porque eu dou filhos, porém você não pode porque não dá filhos. Mas a história diz, a história ela é bem clara em afirmar que Ana não desistiu de adorar e buscar o Senhor. Ana, ela no momento mais difícil de sua vida, a Bíblia diz que Ana, ela sobe para o templo adorar a Deus. E quando ela sobe para adorar a Deus, a Bíblia diz que ela ainda estava dentro do tabernáculo do Senhor, dentro do templo do Senhor, quando ela orava e pedia a Deus por um filho, para que Deus tivesse misericórdia, e o sacerdote, olhando para ela, interpretou ela como uma mulher bêbada, como uma mulher que estava fora de sua noção normal. Mas aqueles que buscam o Senhor, aqueles que não desistem de buscar a Deus, eles são recompensados pelas bênçãos de Deus. Glória a Jesus. Nós vemos que quando Deus ele concede a Ana um filho, concede Samuel, para quem vê a história de Samuel, nós olhamos assim, dizemos bem assim: Samuel ele foi privilegiado. Ele era um jovem privilegiado porque ele tinha acesso ao tabernáculo, ele entrava dentro do templo. Ele foi dado como sacrifício ao Senhor. Então é um jovem que ele pode ter acesso, ele pode tocar no que ele quiser e fazer o que ele quiser dentro do templo. Mas a Bíblia ela diz diferente. A Bíblia ela diz que Ofni e Finéias, filho de Eli, em um tempo em que o povo se via afastado de Deus, a Bíblia diz que Ofni e Finéias entrava dentro do templo do Senhor, e ele tinha acesso a tudo que era sagrado. Pegavam as ofertas e as oferendas que eram entregues para adorar a Deus, e muitas vezes tomavam posses, tomavam proveitos. Aí é onde entra o que o texto diz lá em Salmos: como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? Nós vemos que enquanto o jovem, filho de Eli, eles tomavam proveito e não tinham temor ao Senhor, a Bíblia diz que Samuel, ele servia a Deus com firmeza, com respeito, com santidade, buscava o Senhor, não tinha acesso, mesmo vendo que os seus colegas ali que visitavam o templo, tinha acesso ao que era sagrado, ele mesmo assim, ele não tomava proveito, porque ele tinha temor ao Senhor. A Bíblia diz que ele crescia,
em sabedoria, em conhecimento, em espiritualidade, até um dia Deus se revelar para Samuel. Deus, ele só se revela para alguém que tem uma vida de purificação. Deus, ele só vai cumprir um projeto em nossa vida se nós estivermos ou tivermos fazendo uma reflexão todos os dias, e nos purificando, orando, buscando ao Senhor, buscando a face de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Todos nós, temos um caminho a percorrer. Todos nós temos um caminho a percorrer. Qual é o seu caminho? O que para você é mais importante hoje? Qual o seu caminho que você tem para percorrer? Nós sabemos que a Bíblia diz, lá em Salmos também, diz bem assim que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Na época, as pessoas que saíam na madrugada, na noite, para que eles não viessem tropeçar em buracos, para que não viessem cair em precipícios, a história diz que eles colocavam lâmpadas acesas em seus pés, e eles saíam andando na noite, e no seu caminho eles não tropeçavam. Isso quer dizer que enquanto você estiver escutando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, é certo que você não vai vacilar em seu caminho, você não vai cair em seu caminho. Buraco pode até surgir, mas eles não vão te derrubar. Mais à frente o versículo, para terminarmos, diz bem assim, depois que ele pergunta dizendo, como purificará o jovem o seu caminho? Ele diz bem assim, observando a palavra de Deus. Não tem como você purificar o seu caminho. Não tem como eu purificar o meu caminho sem ler a palavra do Senhor. Não tem como você ter sucesso na sua vida espiritual se você não lê a palavra de Deus. Não tem como você ter sucesso na sua vida material se você não lê a palavra de Deus. Não tem como você ter sucesso na sua vida matrimonial se você não tem acesso à palavra do Senhor. Mas eu creio que nesse século, eu creio que essa manhã, você que chegou aqui essa manhã, eu creio que você vai sair daqui com o seu pensamento mudado, com a sua vida mudada. Eu creio que a partir de hoje você vai começar a dar sentido à palavra de Deus, vai começar a ler mais a palavra de Deus e consequentemente você vai ser abençoado pelo Senhor, porque você está lendo a palavra do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.